Esse vídeo é um dos primeiros de 4, onde eu vou trazer 4 compromissos que, se você aplicar na sua vida, eu garanto pra você que a sua vida vai melhorar. Porque, como eu sempre falo, a sociedade hoje em dia é medíocre. Então, se você só aplicar essas 4 regras na sua vida, no seu dia a dia, e começar a viver isso, eu te garanto que a sua vida vai melhorar. E como eu sempre falo, a vida é simples, nós que complicamos ela. Não existe um manual secreto para você viver a sua vida. Não existe um manual com 30 passos que você tem que seguir e que você seguindo esses 30 passos, a sua vida vai melhorar. Não, não é assim. Não existe um manual de instruções. Mas o que eu vou trazer para você é uma de 4 dicas que eu apliquei e eu comecei a ver a minha vida melhorando. E essas 4 dicas que eu vou falar aqui foram tiradas de um livro chamado Os 4 Compromissos, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu não lembro qual que é a religião que ele é tirado, mas você pode ver como a sabedoria antiga, ela se aplica totalmente da melhor forma possível nos dias de hoje. Porque geralmente a gente fica pensando sempre em procurar, querer alguma coisa atual. Só que às vezes o que é atual é simplesmente uma cópia de antigamente. Então por que você não pega coisas antigas, como eu já falei no vídeo aqui, pega coisas filosóficas e começa a aplicar para sua vida? Porque essas coisas filosóficas que eram faladas antigamente, na época de Marco Aurélio, por exemplo, pode ser muito bem utilizada hoje em dia. Mas não, a gente fica sempre procurando alguma coisa que seja atual, achando que vai ser a salvação do mundo e que vai dar certo para nossa vida. Só que os problemas que as pessoas tinham antigamente, muitos deles são iguais aos nossos. Se são iguais aos nossos, por que nós não pegamos as soluções que eles tinham e tentamos aplicar para a gente hoje em dia? Lógico, vai ter coisas que não vai funcionar, óbvio. Porque nós não lutamos contra a peste negra, por exemplo. Tem coisas específicas daquela época que não funcionam para hoje em dia, mas o resto funciona. Tem uma frase que eu vou deixar aqui passando na tela, do estoicismo, que fala assim que se eu puder fazer uma forma de ganhar dinheiro sem enganar os outros, me fale, eu quero saber. Então, se antigamente ele já falava isso, provavelmente existe tipo um marketing digital na época antiga, onde as pessoas ganhavam dinheiro enganando os outros, que é o que está acontecendo hoje em dia. Só que a diferença é que naquela época não era feito pelo computador, igual é feito hoje em dia. Mas o núcleo, o centro, é ganhar dinheiro enganando os outros. Então, pegando esse livro dos 4 compromissos, se você quiser ler, tá aqui no link da descrição. A primeira lei, o primeiro compromisso que ele fala é: seja impecável com a sua palavra. E o que é ser impecável com a sua palavra? É se você falou que vai fazer tal coisa às 10 horas da manhã, você vai fazer essa tal coisa às 10 horas da manhã. Não é 10:01, não é 2:05, não é 10:30, não, é 10 horas da manhã. Porque as suas palavras são uma das coisas mais importantes que você tem. Só que hoje em dia as pessoas não levam a sério isso. As pessoas pegam as palavras delas e simplesmente jogam como se fosse estrume. Ela pega, ela promete que vai fazer alguma coisa e ela não faz. E aí você acaba desconfiando dela. Se você tiver algum problema, você não vai chamar ela para poder te ajudar, porque você não confia nela, simplesmente por causa das palavras dela. E também por causa das atitudes. Porque uma é conectada com a outra. Porque só falar não adianta porra nenhuma. Mas você falar e adicionar com a atitude pode aumentar a sua confiança ou diminuir a sua confiança. Por isso que elas andam juntas. Só que se você pega e fica só falando, as pessoas não vão confiar em você. Então a sua palavra é muito importante. E as pessoas não levam a sério isso. As pessoas simplesmente pegam e falam qualquer coisa do tipo: ah, eu vou lá na festa hoje assim. Não, final de semana pode contar comigo, vou lá com você. E aí chega no final de semana, a pessoa não vai. Eu fico tipo: porra, mano, tava contando com você, cara. Você falou pra mim que ia fazer isso. Só que da mesma forma que você começa a criar mais confiança na pessoa, se a pessoa ela faz tudo que ela fala que vai fazer, se ela chega e fala assim: não, pode contar comigo lá no final de semana, e aí chega no final de semana e ela aparece, que é uma coisa rara de acontecer, é muito difícil hoje em dia a pessoa falar e fazer, que você pega e aumenta muito a sua confiança na pessoa. Sabe aquele seu amigo que chega assim e fala pra você: não, pode contar comigo, vou lá assim, e aí você tipo fica até tranquilo, fala assim: não, tá tranquilo então, se o André falou que vai, ele vai. Porque a palavra do cara é tão forte, é tão poderosa, que ela traz um senso de segurança pra você. Por isso que a sua palavra é uma das coisas mais importantes que tem. Lógico, você falar e fazer. Porque não adianta nada você falar que vai lá no final de semana e chega o final de semana e você fica parado. Então tem sempre que estar conectado a sua palavra com a sua atitude. Mas se você começar a aplicar isso na sua vida, você vai ver como que você vai ser mais respeitado, vai aumentar a confiança das pessoas sobre você, vai fazer você ter mais amigos. Só tem benefício se você ser impecável com a sua palavra. E aí, novamente, se antigamente as pessoas falavam isso sobre você ser impecável com a sua palavra,
Quer dizer que isso de você não ser impecável na sua palavra, de você falar e não fazer, acontece há milênios. Então as pessoas já sofriam com isso. Elas viam as pessoas prometendo, falando diversas coisas, porque provavelmente desde o começo da Terra, desde o começo da humanidade, existem papudos. A pessoa que é muito boa falando, mas na hora do vamos ver, ela não é boa. Você não pode contar com ela. Novamente, como eu falei no começo do vídeo, se antigamente as pessoas falavam sobre isso, elas tiveram que fazer um compromisso, uma lei sobre isso, quer dizer que antigamente existia muito papudo. E você não precisa pegar e, sei lá, pagar uma mentoria ou pagar um coach para poder chegar e falar para você, você tem que ser impecável com a sua palavra. Não, antigamente as pessoas já falavam sobre isso. É só você pegar um livro, ler ele e entender ele. E não só entender, pegar o que você entendeu e aplicar na sua vida. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma regrinha de ouro ou qualquer coisa do gênero. É simplesmente pegar, entender e aplicar na sua vida. Porque muitas das vezes você pode maratonar vídeos de desenvolvimento pessoal. Você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser um homem melhor ou uma mulher melhor. Aí você maratona todos os canais. Maratona o meu, de outros caras e tudo mais. E você não aplica na sua vida. O que adianta você pegar, maratonar todos esses canais, todos esses vídeos, se encher de conteúdo, se entupir de conteúdo, se você na hora H, na hora de aplicar, você não aplica. Você é o papudo, você é a pessoa que só fala e não coloca nada em prática. E aí você fica bravinho quando a pessoa não confia em você, né? Não, pô, falei que ia fazer tal coisa, por que você não confia em mim? É lógico, você sempre fala e não faz. Você não passa nenhuma confiança nas pessoas. Ninguém consegue olhar pra você e confiar em você, porque você não é impecável com a sua palavra. Simplesmente por conta disso. Então se você pegar e começar a aplicar na sua vida, essa simples lei, esse simples compromisso de pegar e ser impecável com a sua palavra, você vai ver como a sua vida vai mudar para muito melhor.